noite. Sou a Cláudia. Estou aqui para mais uma live. Já estava com saudades, porque o mês passado eu não consegui fazer uma live. Vamos conversar hoje sobre os ciclos na vida. Estamos aqui iniciando essa live às 20 horas. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia. Trabalho há muitos anos aí na saúde mental. E iniciei as lives com o objetivo de trazer reflexões, provocações, no sentido em que cada pessoa possa fazer esse exercício individual, particular, e repensar, né, sobre a própria vida, olhar para si. Estou aguardando os colegas aqui da live iniciar aí a participação. Vamos aguardar os colegas. Se você não me conhece, eu também tenho um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Se você não é inscrito e quiser se inscrever, no canal tem alguns vídeos, eles são mais curtos, né? Mais curtos que live. Enfim, tem vários temas e tem várias temáticas ligadas ao que eu escuto nessa prática clínica há muitos anos. Eu também já fui professora universitária e acredito, né, que o quanto esta reflexão, né, essa questão das reflexões no sentido de fazer pensar, né, o quanto a universidade ela traz isso, o quanto eu sinto que hoje na prática, mesmo nas linhas, né, ditas científicas, nas profissões, elas estão talvez reproduzindo, né, essa questão de não fazer pensar, mas querer reproduzir, né, respostas ou receitas prontas, diferente, né, daquela busca em que você precisa questionar, né? Vejo isso na saúde mental atualmente, nos diagnósticos, o quanto as pessoas estão buscando se definir, se nomear, sem questionar, né? Enfim, a live ela tem, né, essa meta e essa máxima, na verdade, de trazer as reflexões a partir da sua singularidade naquele tema proposto. Gostaria de agradecer a presença do Regis, obrigado pela sua presença. Estava aqui dizendo um pouco, né, sobre o objetivo da live, e poder estar aqui sempre é uma oportunidade de me colocar enquanto profissional e trazer temas que eu escuto na prática, que eu escuto nos atendimentos em saúde mental. E acho que precisamos realmente ter espaços de reflexões, né? Agradecer a presença da Arlete. Vamos conversar hoje sobre os ciclos na vida. Ciclos é um tema bem, né, comum, acho que falar de ciclos, mas eu não sei se na prática as pessoas realmente sabem lidar com os ciclos na vida. Será que é fácil iniciar um novo ciclo? Será que é fácil fechar ciclos? A gente também pode repensar aqui na live, né? Conto com a colaboração de vocês, a presença, vocês poderem escrever. O quanto pensar em ciclos materiais, né? Questões mais práticas. Mas o quanto para mim falar de ciclos no campo emocional é algo também importante, porque às vezes os ciclos, eles não é só você mudar de casa, mudar de trabalho, mas ciclos emocionais, ciclos subjetivos, ciclos em que você precisa olhar para dentro e fechar dentro de você. São ciclos, diria ciclos subjetivos, ciclos mentais, que eles não são tão claros assim, eles não são tão visíveis. Podemos também olhar para eles. Gostaria também de agradecer a presença do Sérgio, sempre presente, colega da live, boa noite.
Estou aqui de volta às lives. Vocês estão me escutando ok? O áudio e a imagem está ok? Obrigado pela presença de vocês. Então, acho que essa questão, eu coloquei ciclos na vida como essa temática, né, do dia de hoje, para a importância, né, de olhar para os ciclos da vida. E olhar para os ciclos da vida é olhar para si mesmo, né? E como você vem lidando com as fases da sua vida, com os ciclos da sua vida. Como você, né, está se direcionando para isso, né? Ciclos são processos, né, na vida que tem começo e meio e fim, né? Alguns se encerram, outros demoram mais, né? Aprender a lidar com esses ciclos, aprender a aceitar os ciclos, aprender a ter consciências dos ciclos. Também eu acho que antes de aprender a lidar, a aceitar, a transmutar, a superar, a aprender, acho que o primeiro ponto é a pessoa, né, ter ciência, ter consciência das fases aí da vida, né? O que eu observo, há muitas pessoas que ficam presas, estagnadas a ciclos, né? Por muitos motivos, por medos, por inseguranças, pelo desapego, né? Enfim, né? Tem pessoas que têm uma tendência, né, de segurar, de pegar aquela situação, aquela cena, aquela circunstância, aquela pessoa, aquele sentimento, né? E aí isso também pode acarretar sintomas, psicopatologias, porque os ciclos diz respeito também àquilo que flui. Significa movimento, a mudança. E se a pessoa tem muita dificuldade de passar pelo fluir da vida, ela paralisa, ela dificulta esse processo de fazer novas mudanças e também de fazer novas escolhas. Quando a gente fala de ciclo, estamos falando em muitos aspectos, né? Essa questão das fases, das mudanças, das escolhas, da aceitação, de olhar para si mesmo, enfim. Falar de ciclos é muito complexo, né? Mas é um convite aqui para a gente olhar para a própria vida. Bom, falar de ciclos também pode fazer a gente pensar nas fases, né? Nas fases da vida, nesse desenvolvimento da maturidade. Que eu posso estar falando em ciclo para alguém que está me escutando aqui que tem 15 anos. Eu posso estar falando de ciclos para as pessoas que têm 30. Posso estar falando de ciclos para você que tem 60. Enfim, né? Do quanto cada um de vocês estarão olhando a temática ciclos da vida a partir da fase que você está, né? E o que isso representa, né? Então, falar, por exemplo, do desenvolvimento da maturidade, né? Dessas mudanças, esses ciclos concretos, materiais, né? E eu citei também dos ciclos emocionais, né? Por exemplo, quando uma pessoa fecha um ciclo emocionalmente, né? Encerra algo dentro dela e ela se permite encerrar. E às vezes ela tem que fazer isso, né, por necessidade, né? Fechar algo dentro dela, colocar um ponto final numa história. Ela se permitir fazer novos rumos, se permitir estar em novas direções, novos caminhos na sua vida, se permitir estar diante de um novo jeito de ser, estar diante de um novo jeito de viver, também está ligado a um ciclo aí subjetivo, né? Um ciclo emocional. Estar voltado a ter uma maior consciência de si também né, está ligado a um ciclo. Então,
Gostaria também de lembrar esse ciclo, né, da nossa maturidade emocional, da sua maturidade. Falar de ciclo é falar de evolução. E falar de evolução é algo também que eu vejo um pouco escasso atualmente. Evoluir para quê? Evolução em que aspecto? Vejo muito presente a busca das pessoas por atingir metas, por ter sucesso, para conseguir coisas materiais. Vejo a busca das pessoas para ser aprovado, para ter status, enfim. Não que isso não faça parte, né, da vida, da realidade, mas quando eu trago a questão da evolução, eu estou pensando em algo além, né, além disso, né? Evoluir como pessoa, para você, o que representa? Você acha que você é uma pessoa melhor atualmente? Você acha que, você acredita que você é uma pessoa que está evoluindo? O que é ser uma pessoa melhor? Além de atingir metas, o que é evoluir para você? Que para mim evoluir também tem a ver com essa relação com os ciclos da vida. Gostaria também de agradecer a presença do José Donizete. Estamos aqui iniciando com as provocações e as reflexões sobre ciclos da vida, evoluções, olhar para si mesmo. Qualquer coisa, se a conexão não estiver ok, vocês me escrevem aqui, ok? Não sei se ela está um pouco lenta aí para vocês, se está tudo bem. Eu trouxe também este tema, falar de ciclo, né? Porque em abril eu faço anos, né? Em abril eu fecho um ciclo, né, do meu aniversário e recomeço um outro ciclo, né? E falar de aniversário é falar de vida, né? Faço aniversário aí agora, 15 de abril, e também trago esse tema para pensar sobre o meu ciclo de vida. Estou falando para vocês, estou falando para mim, estamos refletindo juntos sobre, por exemplo, essa questão de fazer aniversário, né? Para mim, falar de mim hoje é diferente de falar da Cláudia de 2024, né? As vivências, as experiências, as escolhas estão fazendo os ciclos da minha vida, da minha maturidade fluir, seguir, né? Falar de ciclo para mim, fazer aniversário para mim é esse movimento de empoderamento, né? Olá, Mari, um abraço, a Célia. Estava falando do meu ciclo de aniversário, né? É esse ciclo de maior consciência de quem eu estou sendo. Fazer aniversário para mim tem a ver com esse desenvolvimento dessa independência emocional cada vez mais. Essa conexão comigo, falar de comemorar a vida tem a ver com rever, né, os meus valores, as minhas prioridades, tem a ver com essa conexão comigo e com essa relação com a minha própria vida, né? Obrigada, Donizete, tá ok? Célia. Então, eu trouxe esse tema também para o mês do meu aniversário, que é poder olhar para mim, né? Faço esse trabalho, né, muito pessoal, no sentido de não me perder de mim, de estar me atualizando de mim mesmo e estar revendo, né, o meu jeito de ser. Então, é muito bom, né, olhar para esse mês e fechar esse ciclo do nascimento. Nascemos para tantas coisas e podemos morrer emocionalmente para tantas outras coisas. Precisamos nos recriar, nos inventar,
né? Temos que fazer diariamente essa maternagem emocional com a gente mesmo, né? Estamos nos criando emocionalmente, então fechar ciclo e nascer para um novo ciclo, né, no mês aí do aniversário é algo vivificante. Então por isso que eu também trouxe esse tema, ciclos da vida. Boa noite, Rubem. Estava falando um pouco aí do ciclo de vida, ciclo do aniversário, né? Agora em abril eu fico mais velha. Estamos olhando, né, do quanto isso representa olhar para a vida. O Sérgio traz que o ciclo faz parte da vida, né, começo, meio e fim. O importante é levar aí com a saúde boas amizades. Obrigada, Sérgio, você é sempre muito presente. Sim, né? Começo, meio e fim. O que na minha vida eu comecei e não consegui terminar, né? O que esses ciclos têm a ver com a gente olhar para a nossa saúde, seja emocional, seja física, né? Essa questão da relação das amizades, de quem que você pode contar. Obrigada, Sérgio, né? As fases de cada um de vocês no ciclo, né? Então eu pego as fases, por exemplo, do desenvolvimento humano, infância, adolescência, a fase adulta, né? A fase do idoso, em que fase você está e como que você vem lidando com essa fase na sua vida. Como que está a fase adulta para você? Os seus desafios, a aprendizagem, as dificuldades que você está tendo, as facilidades em ser adulto. Como que você está lidando na fase, né, da terceira idade ou na quarta idade ou estar na fase idoso? Quais são os desafios? O que é bom? O que é um desafio para você? O que você tem que olhar para você? Obrigada, Sérgio, pela sua presença. Obrigada, Mari. Rogério, obrigada pela presença, obrigada por você elogiar o tema, né? O tema, ele é muito amplo, ele está aqui no nosso cotidiano. Obrigado, Anderson, pela sua presença. Estamos aqui olhando para a fase de cada um da vida de vocês. O que você precisa continuar olhando, talvez mudar os paradigmas, talvez você ter que fazer mudanças de hábitos, mudanças na forma como você pensa sobre você. Então você está na fase de maturidade, na vida adulta, sendo pai, esposo, profissional, atingir meta, administrar dinheiro, família, administrar o que você deseja, o que você não pode, enfim, né? Como é um desafio e como você vem cuidando da sua saúde mental diante da fase da sua vida e do ciclo da sua vida. A Mari coloca, né, fala do ciclo, será mudanças e transição e transforma, né, cada atitude e maturidade para um bem viver, deixar o velho para o novo. Será isso, Cláudia? Oi, Mari, sim, né, é transição, é transformação, é atitude diferente, é maturidade, como vocês estão vivendo e fazendo isso. Deixar o velho para o novo é fácil para algumas pessoas, para outras elas se agarram ao velho e tem medo do novo. Falar de ciclo é falar de abertura às mudanças também, né? Então, você na sua vida, você já teve dificuldade de deixar um ciclo para trás? Obrigada, a presença da Elisa, um forte abraço. Regis traz aqui a questão do elemento da incerteza, né, sobre o futuro, pode ser um inibidor, né, porque o indivíduo encerra o ciclo, sim. As incertezas do futuro, porque parece, Regis, que isso também está predominando atualmente, o medo, a incerteza, a insegurança desse futuro. E eu vejo que isso é mais forte atualmente, porque na verdade o futuro, ele é incerto, como também o presente. Né? O presente você está vivenciando, você não tem garantia de tudo, você acha que você tem um domínio, você tem um certo domínio em algumas coisas, mas
nem o presente é tão garantido como a gente acredita, porque vem situações que a vida traz que você não tem controle totalmente. Mas esse elemento do futuro, ele também traz mais forte essa incerteza de como será. E aí a pessoa tem dificuldade, né, de encerrar ciclo porque ela quer ficar preso naquilo que ela acha que está controlando, mas ela também não está controlando. Uma coisa importante é saber lidar com essas incertezas. Como que você lida com as incertezas do futuro? Se segurando em si, aceitando que as incertezas também fazem parte da vida. Quando eu falo de autossegurança, é como você vai lidar com aquilo que você, né, não sabe. Você vai lidar com o futuro e você precisa estar ligado em você, você precisa ter segurança que você estará lidando com aquilo que você não tem controle. Você consegue ficar do seu lado deste futuro que vai vir? Mas para isso você precisa estar do seu lado no presente, né? Porque essa noção de passado, presente e futuro, como fica muito forte, né? A gente tem essa noção de tempo, né? Dividido. E tem tantas outras formas de chegar a essa linha do tempo que não é essa que a gente aprendeu. Enfim, mas eu não vou entrar nesse detalhe, né? Nesse detalhe não, nessa complexidade, mas do quanto realmente para que a pessoa possa encerrar ciclos, ela precisa saber lidar com as incertezas, com as inseguranças, né? De não ter medo do que está por vir, até porque você continua escolhendo algumas coisas na vida, como que você vai lidar com o presente, com aquilo que pode acontecer no imprevisto, com a escolha do outro que interfere na sua. Então, talvez seja um convite para as pessoas lidarem melhor com essa questão da ansiedade do futuro, do medo, e talvez você olhar para você e perguntar: o que eu estou precisando nutrir, cuidar aqui dentro de mim, na minha relação comigo, para não precisar, para me fechar ciclo, né? Para que eu possa estar aberto ao novo, para que eu possa me reinventando, porque daí eu fico preso, eu fico paralisado, e aí eu não mudo, né? Quando eu não quero fechar ciclo, encerrar aquilo que acabou, ou olhar para aquilo na minha vida, eu tô com tanto medo do futuro, mas de repente a pessoa já está sofrendo no presente. Então isso também é algo para pensar. De repente eu tô com medo, tô sofrendo pro futuro, mas já tô sofrendo agora porque a minha vida não tá fluindo. Eu não tô aceitando também que as coisas se encerram. Porque também é uma utopia, é uma ilusão. Toma cuidado para que se você não reproduz isso na fala ou no seu comportamento com seus filhos, com seus netos, de que, né, você está gerenciando medo, né, diferente de cautela, de prudência, né? Mas a vida é uma surpresa. Você não tem o controle de tudo. Você não tem o controle de muitas coisas. Até das suas emoções, que de repente uma forma que a pessoa acha que ela está controlando é negar as emoções. É racionalizar, é colocar por baixo do tapete, é fingir que não está acontecendo, é ter outras válvulas de escape para não olhar para a vida, enfim. Isso também é um ciclo emocional que a pessoa foge, né, que está acontecendo dentro de si. A Roseli está presente. Deixa eu passar aqui o dedo para a gente ver. Obrigada, Roselise, pela sua presença. Mari, obrigada pela sua presença. Raquel. A Roseli coloca que vive, né? A cada dia que acorda, o futuro é incerto e Deus pertence. Sim, né? E estamos aí lidando com cada momento da vida, né? Então a gente precisa também lidar com esses ciclos e fases, seja na idade adulta, na idade de ser idoso, na quarta idade, né? Preciso também pensar essa questão das fases de ciclos, por exemplo, no trabalho, ciclos no meio familiar. Quando você deixa de ser pai de uma criancinha e hoje você é pai de um adulto, você precisa mudar, né, a paternidade. Você continua sendo pai, mas você não é pai de um menino de 5 anos. Você é pai de um adulto de 30.
Se você também conseguiu mudar esse ciclo emocional, mental seu na relação de ser pai e ser mãe, né? As fases nas relações interpessoais. Você é diferente hoje na amizade? Você tinha um ciclo de ser, né? Um jeito. O ciclo é uma fase. Se o seu jeito de ser amigo quando você tinha 20 anos é diferente hoje de ser amigo quando você tem 40, 50. Sabe, como que você vai passando esses ciclos nas amizades, a sua fase, no seu desenvolvimento pessoal, como que tá? A sua fase com você. Você olhando para você, você tá numa fase boa? Você tá numa fase de ilusão ainda? Você tá numa fase de ilusão aonde? No trabalho, com dinheiro? Você tá numa fase de dificuldades, você está numa fase de obstáculos, você está numa fase de paralisação da vida, seja no seu casamento, seja com dinheiro, seja no trabalho. Como que você está a sua fase no seu desenvolvimento pessoal? Como que está a sua relação com você? Você está fechando algumas coisas aí? Ou o seu relacionamento com você está parado? Você não está cuidando, você não está nutrindo, você não está olhando. É uma fase que você parou lá, eu sou pai, mãe, eu sou profissional, faço as minhas obrigações, até faço academia, mas eu deixei de fazer algumas coisas que eu gosto, né, muitos anos atrás. E você não conseguiu, você parou, você paralisou algo aí. Você não conseguiu retomar, ou reinventar, ou recriar. As fases com o seu corpo físico, né? Tem o corpo mental. A fase com o seu corpo, como que tá? Você tá aceitando, você precisa ter uma saúde física, cuidar do seu corpo, mas você tem 60 anos e não tem como você ter um corpo de 20. Né? Como que é isso, assim? Aceitar o corpo, aceitar, né, a sua relação com o seu físico. Essas fases também das metas, né? As metas que você acha que é tão importante para você hoje, ou que te disseram, que a sociedade reproduz, né? Metas e sonhos, assim. Como que você está nessas fases dentro de você, psicologicamente falando? No sentido do que é prioridade, né? Prioridade. Não dá para fazer tudo, não precisa ser tudo, né? Isso é impossível, isso é uma ilusão. Sabe quando você é mais maduro e você fala, isso não dá para mim, ou isso eu não quero mais, isso não é mais importante. O que é prioridade nesta fase da sua vida, nas diferentes áreas da sua vida, né? Fases, hoje eu sou mais madura emocionalmente, como? Como que você cuida disso? Margarete, obrigada pela sua presença. A gente tem a presença também aqui, né? O Rogério traz essa questão dos ciclos da vida, não é fácil. Não é, né, Rogério? Não é fácil, é um grande desafio. Luciano, obrigado pela sua presença. O quanto ser sincero consigo mesmo também é muito importante, assim. Senão a gente também fica num discurso bonito. Não é fácil também encarar os ciclos, encerrar. Né? Às vezes é muito desafiante, porque às vezes você, enquanto pai, está no seu ciclo de trabalhar, pagar as contas, aí você tem que ter o ciclo, cuidar do ciclo do seu filho que é criança, você tem o seu ciclo de vida de ser pai e marido, aí você tem que administrar o ciclo de vida com a sua esposa, com os seus pais, com o sogro, com a sogra, com a família. Você tem que administrar o ciclo da etapa do seu trabalho e a fase, né, daquela empresa, do que ela exige de você, do que você quer fazer, suas amizades. E você pode se perder no meio disso tudo, os ciclos dos outros, os ciclos de si. Você é muito fácil se perder. E aí você é engolido por tudo isso. E o convite aqui é: se resgata.
Se você está se abandonando no meio disso tudo, vai lá e te escuta. Fica no silêncio, fica um pouco sozinho com você. Traz você de volta para que você possa ouvir o que você está precisando fazer agora, nesta fase da sua vida, nas diversas áreas aí. Não é fácil, às vezes você está com o ciclo aberto, você precisa fechar, mas você não consegue, você também está perdido, enfim. Realmente, Rogério, é um grande desafio. Mas só de olhar para isso e não fugir, que já é um desafio, já é muito corajoso. Então, vai lá, se conecte com você. Às vezes pega um papel ou desenha. Fica um tempo com você para que possa permitir você dar uma organizada do o que você está precisando neste momento da sua vida. A Mari coloca que ela está se amando mais, né? Gosta mais da própria companhia, faz mais coisa, né, para ela mesma e se prioriza e faz o que a agrade mais. Obrigada, Mari. Sim, acho que esse, né, é algo importante do quanto precisamos fazer isso, porque senão, se você não cuida bem de você, você pode somatizar, você pode ficar querendo cuidar da vida do outro, você pode ter uma relação negativa com as pessoas, porque você não está bem, né? Então também tem isso. Olha para você também como você se relaciona com os seus mais próximo, com os seus mais distante, para ver como que você tá também, né? Você pega uma pessoa que ela tá descontando em todo mundo, né? Que uma pessoa que tem dificuldade na relação interpessoal com o outro, ela precisa olhar para ela, né? O Sérgio coloca que o melhor, né, ciclo da vida é quando é criança, não tem responsabilidade de nada, né, Sérgio? Obrigada. Sim, é uma fase que você é cuidado, né? Tem alguém que tá ali para cuidar de você, a infância. E depois a gente vai virando adolescente, aí tem outros desafios, ser adulto, aí você tem a responsabilidade de cuidar do outro. E aí é outro desafio. Mas também eu acho que essa responsabilidade, por isso que tem que cuidar muito, né, de si, da saúde emocional, para essa, né, essa responsabilidade de cuidar não seja tão pesada, né? Seja uma responsabilidade, mas que você possa também saber brincar diante da vida, se surpreender, se levar para a vida com alegria, com vontade, porque senão fica pesado mesmo, né? Fica pesado em viver. Então, se você está conseguindo nos ciclos da vida ter espaço para você, você conseguir ter lazer, você conseguir ter uma pausa, você conseguir se ouvir, você conseguir fazer novas escolhas, né? Isso ajuda também a ir fechando ciclos. O que você precisa, o que você está precisando fazer para iniciar novos ciclos ou fechar outros ciclos, seja materiais ou fases emocionais. Obrigado, Rodrigo, pela sua presença. Demilton Leandro, boa noite, obrigado pela sua presença. E tem várias teorias, eu não vou aprofundar aqui em teoria sobre, né, fases e ciclos. Tem uma teoria que chama teoria dos setênios, né, que fala que a vida é dividida em 7 anos, 7 em 7 anos muda as coisas. Tem o ciclo do Eric Fromm, que é um psicólogo, que fala, né, do quanto cada ciclo da vida tem a ver com cada crise da vida, né? Então você pega, sei lá, a partir de 60 anos, o quanto o Eric Fromm traz a questão da integridade, do desempenho. Tem várias teorias mesmo, se vocês forem procurar, várias teorias que trazem sobre diferentes ciclos, né? Mas o que eu acho importante, que é, para além da teoria, porque a nossa live é muito curta, é breve, é olhar para si, né? Então, se a gente for pensar nos ciclos, que ciclos da sua vida você fechou e aprendeu com isso, né? Você fechou uma etapa, você encerrou.
você ficou bem com isso? E que ciclo você não conseguiu fechar? Sei lá, vou dar um exemplo emocional. O cara tem 50 anos, ele tá achando que ele é um adolescente, né? E ele não consegue ter uma maturidade de assumir as próprias escolhas, se assumir na vida, se bancar, seja financeiramente ou psicologicamente. De repente é uma pessoa que deveria estar numa fase mais madura e tem uma mentalidade ainda muito de adolescente, né? Tá com medo do futuro, tá com medo da responsabilidade, né? Então é aquele clássico de filhos de 40 anos querendo ainda estar morando com os pais, né? Por exemplo, assim, você não fechou um ciclo, né? Leandro coloca que enquanto nos prendemos às feridas do passado, não poderemos avançar. Hoje precisamos terminar, né, uma transição para iniciar outra. Deixa eu ver aqui, né, o início de uma nova fase. Obrigada, Leandro. Sim, né? O quanto fechar emocionalmente feridas, traumas, marcas, né? Eu preciso fechar para que eu possa seguir, né? Porque feridas, traumas, marcas, sofrimento, isso tem a ver com a existência. Isso não necessariamente tem que ser uma doença ou uma patologia. Mas o quanto hoje a gente precisa cuidar melhor disso, falar disso com uma naturalidade, né? As pessoas poderem dizer sobre isso, assim, não consegui, eu ainda tô numa fase, sei lá, eu sou uma pessoa que estou conquistando no trabalho muitas questões, evoluindo numa fase boa, né? Estou bem, estou feliz no meu trabalho com algumas coisas, mas eu ainda estou com uma ferida lá daquele relacionamento que eu tive quando eu tinha, sei lá, 25 anos, e a pessoa ainda está segurando essa marca, esse algo que ficou como uma marca, como um nó que não foi desatado. Então ela ainda está presa a isso, né? E ainda ela às vezes está em novos ciclos, em outras áreas da vida, está com aquilo preso. Então, em que aspectos você não evoluiu? Em que aspectos você não deixou passar? Né? E se você também está aberto para iniciar novos ciclos. Qual o novo ciclo que você quer e precisa estar diante dele? As fases aí, eu vejo muito essa questão, né, das fases, dessa evolução, dessa maturidade emocional. Você pode ser um adulto, em algumas áreas da sua vida você não ser maduro, não. Você tem pouca sabedoria para lidar com aquilo, ou você age mais por instinto, ou você tem muita insegurança em falar o que você quer, o que você deseja, então você é imaturo nisso. Às vezes você tem 50 anos, você não consegue dizer não, né? Para sua esposa, você não consegue dizer não para seu filho. Às vezes você é o cara, às vezes não consegue dizer não pro trabalho. Não, eu não vou ficar até mais tarde porque eu tenho outra prioridade. Entende que a maturidade também é você fazer aquilo que você quer, né? Que você precisa respeitar o seu limite. São muitos aspectos assim nessa maturidade. Eu diria que não necessariamente uma pessoa que tem mais idade ela é mais sábia que a outra que tem Tem pessoas que são mais jovens, mas tem uma sabedoria assim, né? E a gente vai aprendendo com ciclos diferentes, porque nós convivemos com pessoas em diferentes fases da vida, em diferentes ciclos e momentos. E nessa interação com o outro, a gente precisa estar aprendendo, né? Que bonito isso. Além de você lidar consigo na sua relação com você, o tempo todo você está ligado com as conexões com os outros, nas suas diferentes fases, e respeitar. Porque o que é prioridade para um adolescente não é prioridade para um cara, para um avô. Como que você lida com isso? E tem que tomar cuidado também. Eu sou adulto, eu sei sobre o outro. Você sabe algumas coisas, mas nem sobre você sabe. Então, de repente, você precisa escutar o outro, escutar o neto, escutar o filho,
Não é deixar fazer o que ele quer, não estou dizendo isso, eu estou falando que tomar cuidado com a maturidade, achando que eu sou uma pessoa que sei sobre o outro, né? Tomar cuidado sobre isso, tá? Você tem experiência, mas o outro precisa ter a dele. Você pode passar algumas coisas, mas acho que a sabedoria nesse sentido é você saber escutar o outro e não ficar dizendo o que é certo para ele, né? Não que você não vai passar valores, ideias, né? Tá ali para tá ali junto para o outro assumir as consequências das escolhas, dos atos, ok, né? Mas tomar cuidado aí com a arrogância de ser adulto, tá? É bem comum, assim. Eu, né, tendo também bastante adolescente, precisamos olhar para isso, tá? A humildade, a sabedoria envolve humildade. Humildade que você está aprendendo. Está aprendendo na escola da vida. Está aprendendo a cuidar melhor de você. De repente você tem uma idade, deveria ter uma maturidade, você tem 60 anos e você não cuidou de você. Agora que você está acordando, que você fez muitas escolhas que prejudicou você. Então, né? Cada um olhando para si, respeitando a escolha do outro. A Neia está presente, Neia Riof, obrigada, saudade de você. A Marilene, forte abraço, Marilene. Lucas Dias, Lucas, um abraço, Lucas da Argentina. Estou aqui na live, obrigado pela presença. O Leandro coloca que não podemos, né? Não podemos que as nossas experiências ruins também construam as suas crenças, mas sim que as nossas crenças proporcionam resultados benéficos advindos das nossas experiências ruins. Sim, porque tudo é experiência, né? Essa lógica de que eu também tenho que acertar ou somente decidir o que vai dar certo. O importante, pessoal, nas diferentes ciclos e fases em que vocês tenham coragem de olhar para aquilo que você acha que é verdade, pode não ser. Aquela verdade absoluta, aquele paradigma, aquela ideia. Sabe quando você estanca alguma coisa na sua vida, você fala isso é, você está segurando uma ideia, um jeito de pensar, um paradigma que você não abre mão. Se você está muito fazendo isso, já é algo para se pensar, tá? Porque precisamos ser livres para mudar a forma de pensar, ser livres para mudar a forma de sentir, ser livres para poder mudar a forma de agir, né? Então, isso requer sabedoria, né? Muitas pessoas se perdem, sabe? Às vezes nas fases da vida se perdem, outras se paralisam, outras desenvolvem patologias, somatizações, outras pessoas se entregam, né? Já vi gente em fases da vida que acontece alguma coisa, não conseguiu superar, vai para a questão do alcoolismo ou para as drogas, né? Ou a pessoa ela começa a ficar doente emocionalmente, né? Tem pessoas que não se entregam para novos ciclos, outras continuam agindo por impulso, pelo imediatismo, outras pessoas entram num processo autodestrutivo, né? Já vi casos, por exemplo, uma pessoa, casos graves, né? Sei lá, uma pessoa perde um filho, né? O filho se suicidou. De repente, essa família, ela tá passando pelo processo de luto, passa esses anos, ela não consegue restabelecer. E aí ela vive um processo autodestrutivo. Então, em algumas fases, ciclos da vida, pode acontecer coisas muito de grande sofrimento, muito negativo, e a pessoa não conseguir superar, e isso trazer paralisações na vida, assim, né? Você desenvolver às vezes um quadro depressivo ou de desistência da vida. Então acontece, dependendo da fase, ciclo da vida,
essa desistência, né? Esse processo de que a sua relação com a vida pode estar muito negativa. E tem pessoas que de repente em momentos de ciclo de vida que estão muito mal, precisa buscar ajuda profissional, né? Então acho que é importante olhar para isso também. Eu não tô dando conta dessa fase da minha vida. Eu tô fazendo mal para mim, eu não tô aceitando, de repente você precisa buscar uma ajuda. Obrigada, Lenice, pela sua presença. Tem gente que precisa construir novas redes de apoio, né? Dependendo da fase da vida que está passando, cuidar melhor de você, aproveitar essas oportunidades também para o crescimento, né? Renovar os ciclos, estar aberto, né, para isso. O Sérgio coloca que o ciclo do casamento é o melhor remédio interior. Sim, tem gente que pode estar numa relação do ciclo do casamento como um remédio, né, Sérgio? E tem uns que não, assim, acho que depende muito, cada caso é um caso, né? Mas no seu caso você está falando que seria um remédio interior aí, né? Então, depende, né, dessa qualidade desse casamento, como esse ciclo. Então você pega o casamento como matemática aqui. Como você, casado, está em diferentes ciclos do seu casamento, né? Como você está no seu trabalho há 20 anos, como você está nesse ciclo atualmente para o seu trabalho, né? Como você está no seu ciclo pessoal, de você com você na sua vida, nessa fase agora, 2025, por exemplo, né? Então, que a gente vê o quanto os ciclos, as experiências da vida, nos relacionamentos, no trabalho, né, no aspecto emocional, né? O quanto precisamos administrar. Até o ciclo de vida com o tempo. Se eu for pegar a palavra tempo, como você administra o seu tempo? O seu tempo hoje, se você tem 60 anos, a sua relação com o tempo é diferente de quando você tinha 20? Né, o tempo hoje. Você precisa melhorar a sua relação com o tempo? Na sua fase hoje? Preciso ter tempo para mim, preciso abrir mão de alguma coisa para ter outra, preciso aprender a fazer pausas. Por exemplo, como é você com o tempo? Tá? Então, acho que gerenciar tudo isso é o convite aqui para a gente pelo menos olhar para isso. Como vai você nessa fase da sua vida atualmente? Né? Então, eu pego, por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo do jovem, né? O jovem está navegando nessa fase de transição, de desafio, escolha de carreira, relacionamento, essa pressão, né, de atingir metas, e como isso interfere na saúde mental, por exemplo, do jovem. O adulto ele vai ter que gerenciar várias pressões, responsabilidade profissional, ser pai, ser mãe, responsabilidade de família, né? O quanto todas essas responsabilidades podem ser esmagadoras e ele se perder de si, gerenciar o estresse, os relacionamentos, né? Como que você vem cuidando da sua saúde mental na sua fase de ser adulto? Como você vem cuidando da sua fase da terceira idade ou da quarta idade, né, que tem a ver com essas reavaliações, né? Essa gestão da expectativa de vida, cuidando da sua saúde física e mental, né? Reavaliar o que é prioridade, né? Investir em novas formas de se relacionar com novas pessoas, enfim, os novos ciclos da vida. Regina, Regis, obrigada por sua presença. Um forte abraço, saudade. O Sérgio coloca aqui. Quis dizer remédio, homem, mulher, feliz e realizado. Obrigado, Sérgio, eu tô lendo agora. Sim. E assim, né? O que é bom para você? O que é bom para você nessa fase da sua vida e que você tá colocando em prática? Porque às vezes você sabe o que é bom, mas não coloca em prática. O que é bom para você nessa fase da sua vida, em diversas áreas da sua vida?
A Regis coloca parabéns. Obrigada, Regis. Ciclos novos. Como é bom a gente poder ser melhor pra gente e viver aquilo que está mais próximo do seu eu. Como, por exemplo, a gente vê a importância de alguns aspectos aqui, né, nas diversas fases da vida. A importância em todas as fases, adolescência, adulto, idoso, diferentes áreas da sua vida, a importância do diálogo, da comunicação sua com os seus, né? Você fala o que é importante para você, você sabe o que é importante para você nessa fase da sua vida. A Roseli coloca, né, da importância dela precisar fazer muitas coisas para melhorar o seu eu, né? Mas tá difícil demais. Rose, que você possa continuar, porque você sabe que está precisando fazer coisas pro seu eu, para você. Que você possa continuar nessa caminhada. Não precisa ter pressa. Não dá para mudar tudo. Mas não se abandona. Vai colocando um pouquinho. Sabe quando a pessoa também tem que se permitir ser a prioridade de si? Tem que ter uma permissão. Então tem gente que nem sabe ainda fazer isso mais, ou se perdeu, ou nunca se permitiu. Então, fazer muitas coisas para melhorar. Então, vai lá e se escuta. Né? No dia a dia, como que você pode fazer isso? Um pouquinho mais cuidar de mim. É ficar mais tempo no banho, é dar uma volta sozinha. Como que eu posso melhorar o meu eu? É escrever o que eu tô sentindo, é ir naquela amiga tomar um café. Como que eu posso cuidar do meu eu? É eu dizer um não, é eu ter um final de semana, né, que eu preciso me conectar com a natureza. Como que você pode melhorar com o seu eu? Pensa nisso. E é importante, então, o diálogo consigo mesmo e com o outro, né? Às vezes, independente da fase da vida, é você também estabelecer metas muito realistas, né? Muito reais, assim, em cada fase da sua vida. Essa abertura de cada fase. Aceitar a fase da vida, né? Não esquece de falar da aceitação. Aceitação não é acomodação. Aceita que o seu filho não tem mais 10 anos para você poder cuidar dele. Ele vai mudar de casa, ele vai casar, ele vai fazer intercâmbio, ele vai morar fora. O quanto a sua fase da vida, de você aceitar, eu não tenho mais um corpo de 20, hoje, né, o quanto você prioriza, o quanto a sua aceitação da sua fase da vida também engloba a aceitação da fase da vida do outro que mora com você, do seu parente, sabe? Acho que precisa também a relação interpessoal, né? A atenção que você tem que ter nas diferentes fases com a sua saúde física, emocional. E um ponto importante, agora na fase da sua vida atual, você desenvolver muito essa autopercepção. Você precisa olhar, você precisa se perceber, você precisa saber o que está acontecendo aqui dentro. Então, nesta fase da sua vida, o convite aqui, eu estou reforçando cada vez mais, porque já é importante, é esse processo do autoconhecimento. O autoconhecimento seu, como que você está conhecendo você agora? Abrimos o ano 2025, estamos agora em abril, né? Então, esse autoconhecimento seu, como que você está fazendo isso? Você quer melhorar neste ciclo da vida, nessa fase agora? Você quer? Você precisa? Você sabe o que você precisa melhorar? Se você não sabe, você precisa se escutar. Escutar seu corpo, escutar os seus sintomas, escutar o seu choro, escutar o seu silêncio, tá? Olha para isso. A Neia coloca, né, que ouvindo aqui a live, ela precisa cuidar mais de si. Sim,
Você também, né, Neia, passou por ciclos difíceis, está passando, se permitir olhar para você, cuidar mais de você, sabe? Tem algo aqui dentro da gente que grita por socorro, por cuidado. A gente fala do discurso pronto, né? Amor próprio, gostar de si. Isso não tem a ver só com imagem, cuidar do cabelo, não é. Aqui dentro, né? Cuidar de si, se permitir olhar e de repente, né? Esse cuidar é você chorar mais, é você pedir colo, é você ficar sozinha, é você voltar a fazer uma coisa que você gosta, é você renascer e se redescobrir. O que é cuidar de você? Pode ser muitas coisas, mas comece com algo assim, sabe? A Elisa coloca que tem ciclo de vida, né? Que não gostaria que passasse nunca. Sim, né? Tem ciclos que você não quer segurar, não quer que passe. E se passar, às vezes você segura um pouco, mas tem que soltar. O que eu solto? E o que foi bom, de repente você também não quer soltar porque foi tão bom. Mas isso pode ser vivificado na sua memória. Às vezes eu tenho tanto medo de não ter coisas boas, então eu fico com aquelas que eu vivenciei e fico presa, né? Mas como que você internaliza algo que foi bom, porque já transformou você quando você vive algo bom. Então tá dentro de você, às vezes uma lembrança, esse contato de novo, né? Não tem nem palavras dá para medir quando você tá numa fase boa e você quer ela de volta. A Roseli agradece de coração as palavras. Obrigada a você pela confiança, por estar aqui, que a gente possa se colocar diante desses desafios da vida. Obrigada a você, Elisa. Acho que é importante, diante dos ciclos da vida, reconhecer as experiências vividas por vocês, né? Olhar para isso. Gostaria de lembrar menos julgamento de si ou não julgamento de si. Aceitar aquilo que você não pode mudar, aceita aquilo que não pode ser mudado. Você não vai controlar tudo o outro, né? Permita que novas oportunidades surjam e aí abra as portas. Não fuja da sua realidade, não fuja da sua realidade. Celebre suas conquistas, viva no presente. Estou aqui agora. Como você pode olhar para a sua trajetória, como que você pode tratar você melhor. Conecte, conheça suas emoções, cuide das suas emoções, tanto das alegrias quanto das tristezas. Cuide dos altos e baixos. Permita-se silenciar. Deixe que as suas experiências que já foram cumpridas, muitas experiências já foram cumpridas, fecha, já deu o seu propósito, como pessoas que passam na nossa vida e tchau, já fui, aprendi, superei. Tem pessoas que passam na vida da gente, mas a gente se olha a nossa força, olha a nossa forma de ser, de se relacionar, mas dá tchau para aquilo que já foi, dá tchau para um monte de pessoa que já partiu, já foi, já cumpriu o seu propósito na minha vida, tá? Acho que isso é importante. Libere o peso do passado, libere peso, coisas pesadas que são desnecessárias. Coloca só na sua mala da vida o necessário. Reconecte com aquilo que te faz bem. Lembra o que faz bem para mim. Pensa, escuta. Né? Faça esse exercício do desapego, né? Deixa ir embora aquilo que te faz mal, se reconstrua, né? Acho que na vida a gente tem que se despedir de muitas pessoas, de muitas coisas, de muitas fases, né? Já teve desencontros, então se despeça
das coisas que já foram para você abrir novas possibilidades, tá? Então acho que esse é um ponto importante. Acho que os novos ciclos, as novas fases, às vezes o padrão social estabelece, se nessa idade tem que ser assim, tem que ser assado, sabe? De repente você tem alguns padrões da sociedade que não encaixa no seu eu. Olha para isso também, tá? Então, você tem a sua singularidade, acho que esse é um ponto importante, e na sua fase da sua vida você precisa considerar a sua singularidade, o seu jeito de ser. Obrigada a você. Daqui a pouco a gente já está encerrando. Obrigada, Patrícia. A Roseli coloca que precisa fazer isso, né? Dar tchau para muitas pessoas. Tchau e fecha. Dá um adeus. Quando você só lembra, eu estou dando adeus para essa fase da minha vida, eu estou dando adeus para aquela pessoa, né? Separa você do outro para você estar no presente. Separa você daquela fase que você está no aqui agora. Separa. Volta para você. Né? Então eu estava falando que às vezes a sociedade coloca padrões de ciclo para você seguir e de repente você não encaixa mais. Então agora na fase da sua vida inclua a sua singularidade, que é seu jeito único de ser. E não viva massificado, não vive em massa, não vive aquilo que você não quer viver porque o outro está fazendo, tá? Nesta idade, nesse ciclo da sua vida, você não precisa ser de um jeito X ou Y, você precisa ser aquilo que você está mais próxima da sua essência, da sua singularidade, né? Você precisa se escutar mais para colocar o seu eu em prática, né? Enfim, acho que falar de ciclo é um desafio, mas é um tema complexo. Eu preciso encerrar por essa questão do tempo e da live. Agradecer a presença de vocês, parceiros, colegas, amigos aqui na live. Eu vou depois, né, colocar o vídeo, ele fica no Facebook por um tempo e depois vou tentar colocar no YouTube. Se vocês quiserem compartilhar essa live, né, com colegas, amigos, eu também agradeço. Agradecer a presença de todos os participantes. Enfim, preciso fechar. Também é um ciclo, né? A gente abre a live e fecha a live, mas preciso reforçar da importância que você possa olhar para as fases da vida, que é um ato de amor próprio, que é olhar para a própria vida e que você possa cuidar melhor dessa fase da vida que você está. Fase concreta, material, mas também emocional. Que fase aqui dentro você está? No seu lado psicológico, no seu lado emocional, no seu lado de cuidar de você. Como vai essa fase subjetiva interna que muitas vezes você não compartilha com ninguém, às vezes é muito solitário, pode estar também no campo da solitude, né? Olha para você. Vocês sabem que eu estou aqui na rede social, né? Tenho o meu contato aí. Se precisar, manda uma mensagem lá no Instagram ou no Face, ou quem tem meu WhatsApp, ok? Estou aqui presente para poder, né, acolher, estou numa fase de acolher o outro, escolhi essa profissão, né, também para isso, mas além de profissão, como um ser humano, como pessoa, estou aqui aberta. Se alguém de vocês precisarem lá mandar uma mensaginha, falar comigo, estou presente aqui para que possamos compartilhar, né, aquilo que não está legal. Pode contar comigo. Obrigada, Roseli, obrigado, Rubem, obrigado, Neia, que vocês possam iniciar esse ciclo dessa semana com bastante abertura, com bastante autocuidado, e vamos nos falando. Estou por aqui, um forte abraço, obrigada pela presença de vocês, forte abraço, até mais.